Para quem está nos assistindo, te conheça um pouco mais, quem é Tereza Freitas? Tereza Freitas é uma moça, uma mulher, né? Muito sensível, uma mulher de Deus. Hoje a gente trabalha com o Logos, né? Eu trabalho coordenando junto com os pastores o Centro de Treinamento Logos. Também sou regente do coral lá na IBMI. Também trabalho sou ministra de louvor na igreja também. E sou formada pela UFBA em composição e regência. E fiz bacharel em música pelo Centro Evangélico Universitário. Nossa. E sou mãe, né? E quem é Cléo Dias? A Cléo Dias é uma menina de 17 anos, ministra de louvor também. Eu sirvo no Ministério de Adolescentes da IBMI e que tem um coração servo, que ama ajudar as pessoas e viver para a obra do Senhor. Amém. Me conte, Tereza, quando você descobriu seu dom, esse chamado para a área de música, conta um pouquinho sua história nesse quesito. Gente, na verdade, os meus pais, eles já gostavam de música e meu pai gostava muito de fazer programações assim com as crianças, né? De música, aquelas, tipo, como é que chama mesmo aquela comunidade que cuida dos conjuntos de casas, apartamentos? Habitacionais, conjuntos habitacionais? Não. Eu acabei esquecendo agora o Seria nome. tipo um síndico? Então meu pai juntava para fazer esses eventos com toda a comunidade ali. Líder comunitária, essas coisas. Isso. Aí sempre chamavam meu pai porque sabia que ele gostava dessas coisas, e ele era empresário, então aí contava com a ajuda também econômica, né? E aí eu sempre estava cantando. E aí quando eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador, eu tinha assim um desejo muito grande de falar do amor de Deus, né, para as pessoas, mas eu sempre fui muito tímida. Embora as pessoas achem que eu não sou tímida, mas eu sou tímida. E aí, orando muito a Deus, que eu queria muito, né, poder botar para fora aquilo que eu recebi de Deus, né? E então o que aconteceu? Que eu comecei a orar e Deus começou a me dar, o Espírito Santo começou a me dar muitas músicas. E eu fui cantando na igreja essas músicas. A gente cheguei a gravar 2 discos com essas músicas. E me vi fazendo rádio, programa de rádio também. Tudo que era envolvido com missões, com evangelismo, eu queria fazer. Então, estava na rádio também evangelizando. Estava na praça. As igrejas que eu fui muito, assim, cantar, interior da Bahia, direto viajando, cantando. Aí ia para a praça, tudo que você me convidasse que tivesse a ver com missões, eu queria estar. Então, era esse meu desejo, que graças a Deus o Senhor realizou esse meu desejo de cantar. E aí, quando me vi, estava no Ministério de Louvor da igreja também, e já estava também com coral. E tenho, assim, um prazer muito grande mesmo de ver as pessoas se desenvolvendo tecnicamente, né, nessa área musical. E, Cláudia, quando descobri que tinha mesmo o dom da sua mãe de música? Assim, praticamente desde que eu nasci, né, que eu tô louvando ao Senhor. E aí eu sempre participava do coral. Desde criança, assim, tipo, 4 anos, eu já tava cantando coral. Ia pro shopping e tava lá eu cantando, solando junto até com minha prima, né? E eu sempre me vi nesse lugar de estar louvando ao Senhor. Então, às vezes, tinha um ministro de louvor chamado Marcos Luiz lá na igreja. E aí, minha mãe ficava me procurando na igreja quando já tinha dado o horário do culto, né? Eu já tava lá em cima, né? Junto, tem uma foto até, que eu tô ministrando junto com o Marcos Luiz. E, enfim, eu fui crescendo, né? Assim, quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a ficar mais tímida, assim, né? E aí eu deixei mais de participar, solando, enfim. Algo que eu não entendo. Mas enfim, né? Aí eu tive um encontro real com Cristo, né? Porque filho de crente não é crentinho, tá, gente? Acordem. E aí eu tive um encontro com Cristo com 12 anos. E aí, no acampamento, né, eu aceitei Jesus no acampamento do MAR, né, que é o Ministério de Adolescentes, da IBMI. E
o pastor fez o anúncio da oficina da banda. Aí eu disse, eu vou participar. Só que aí veio a pandemia, né? Foi em 2020. Aí demorou um pouquinho. Aí veio a timidez um pouquinho de novo, mas eu disse, não. O Senhor me chamou para isso, para ministrar. Eu senti no meu coração que o Senhor realmente ele me chamou para esse lugar de ministrar, esse dom de ensinar, porque ministrar louvor também é o dom de ensino, né? Porque você está ensinando a igreja como adorar, né? Você está conduzindo a igreja em adoração. Então, eu me vi nesse lugar e me vejo nesse lugar, né? De estar servindo ao Senhor com... E você, Tereza, como foi para escolher a graduação em música? Era algo que você já queria? Como foi assim, a decisão por esse curso? Eu nem imaginava fazer música, tava assim, uns planos, outros planos, né? Eu queria fazer administração de empresa, queria fazer pedagogia, nada de música. Mas aí a minha mãe, ela disse para mim que tinha um curso, né, que estava abrindo as inscrições para o vestibular. Naquele tempo não tinha Enem, tinha um vestibular. Aí ela disse para mim, vamos fazer esse vestibular para você experimentar como é, para você quando fizer a UFBA, você já está sabendo como é que funciona. E aí foi o do Centro Evangélico Universitário, né? E aí quando eu fiz para o curso de filosofia, nada a ver com música. Lá no curso de filosofia, eu passei, né, no curso de filosofia. Aí, no curso de filosofia, os meus colegas falavam para mim, nossa, mas você tem cara de musicista, você devia fazer o curso de música. E sempre, foi quase que o semestre inteiro eles falando sobre isso, né? Eu também não me via como filósofa, eu via que os meus colegas, a maioria deles, tinham chamado para pastor, missionário, estavam lá. Mas eu não tinha, assim, não me sentia bem, assim, no meio, estava fazendo o curso porque passei. Mas aí comecei a perguntar a Deus realmente se era esse o plano dele, que eu continuasse o curso de filosofia, ou se ele queria algo mais. E eu me vi, gente, um período assim que aconteceu um episódio e eu fiquei junto com a coordenadora conversando. Citei, né? Falei com ela, eu estou fazendo filosofia, mas eu tenho desejo, né, de fazer música, porque Deus tem tocado muito no meu coração de mudar de curso, mas eu sei que é impossível, porque eu já estou quase entrando no segundo semestre. Aí ela falou, não, já que você tem boas notas, você vai passar por curso de música imediatamente. Na próxima semana você já começa a fazer música. Eu vi que era algo de Deus mesmo, porque na minha cabeça nunca passou fazer música. E aí fui fazer, né? Foi o meu primeiro contato técnico, né? Porque, assim, música a gente já tinha o dom, né, de cantar e tudo, mas estudar mesmo música para poder ensinar depois e tudo mais, só foi lá que eu comecei a ver, foi lá o beabá da música, foi lá. Sim. E, Clauzinha, como foi essa escolha para se graduar em Direito? Você decidiu com base em o quê? No que dá dinheiro, no que é mais fácil passar, como é? Não, a primeira coisa que eu pensei é o que o Senhor ele quer para mim nessa área, o que ele quer fazer através de mim na área que ele me colocar. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, né? Tipo, que o Senhor, primeiro assim também, normalmente, né? O Senhor ele já vai te direcionando para que área ministerialmente você é chamado, né? Se você tem chamado missionário, né, para ir para outros lugares, o Senhor vai te direcionar como trabalhar nessa área, né? Porque nós precisamos de médico na missão. Nós precisamos de advogados na missão, porque missões, né, tem suas organizações que precisam de advogados. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. A minha profissão vai poder ajudar na missão. Eu vou poder glorificar o nome do Senhor dentro da área de advocacia, né? Porque as pessoas têm uma ideia muito que direito vai mentir, ou vai, sei lá, burlar a lei. Pelo contrário, você como cristão tem que se posicionar como cristão na área que o Senhor te colocou. Até porque mentir, fazer algo de errado, você pode fazer em qualquer profissão. Então, você tem que se posicionar como cristão, como servo do Senhor, aonde ele te colocar. E pedir direção ao Senhor, perguntar o que ele quer fazer na sua vida. Ele não vai te falar tudo. Tipo,
vou descrever como vai ser sua vida, mas o Senhor, ele tem um plano e ele vai te direcionar para onde ele quer te colocar. Nossa. E sobre técnica vocal, qual o maior desafio hoje em dia para ensinar alguém a cantar? Me diga. O maior desafio, eu acho que é a pessoa realmente perceber que mesmo tendo uma boa voz, mesmo tendo dom ou não, precisa querer realmente treinar. Porque treinar, se esmerar naquilo que você faz, é a coisa mais importante, porque vai desenvolver sua voz, né? Não vai. Aí outra coisa, técnica vocal, ou o nosso treino vocal, o que acontece? A gente vai ter durabilidade na nossa voz, saúde vocal. Então, acho que o desafio maior para ensinar aula de canto é a pessoa perceber que precisa fazer aquilo, que é algo que eles precisam fazer, não é algo que é algo que tem escolha, né? Não é algo que é inútil, é algo útil que vai gerar para mais tarde você continuar com sua saúde vocal até certas idades. Tem cantores mesmo, que até mesmo cantores que não são cristãos e cantores cristãos que vão envelhecendo, mas continuam com a voz saudável, né? Você percebe que a voz dele continua até a mesma voz, né? Saudável mesmo. Então, por quê? Aquelas pessoas, elas treinaram, elas se preocuparam com a sua voz, não beberam, não fumaram, né? Não fizeram coisas erradas que acaba afetando a saúde e fizeram treinamento. Então, eu acho que é uma das questões que são os desafios a pessoa realmente perceber que precisa. E outra questão, né, que as pessoas notam é que tem gente que canta bem, mas não tem a voz bonita. E tem gente que tem a voz bonita, mas não canta bem. Como é isso e como adquirir as duas coisas? Cantar bonito, né, cantar bem, é uma questão da pessoa ter um bom apoio vocal, um bom apoio respiratório, né, dicção, né, afinação. Então, cantar bem exige tudo isso. Ou seja, se a pessoa tem uma voz comum, mas faz todo esse treinamento, né, se preocupa em fazer o treinamento, ter um bom apoio vocal, fazer um treinamento para que tenha afinação, né, uma afinação perfeita, né? Claro, às vezes a gente acaba desafinando, mas se você treinar, provavelmente vai desafinar muito menos, né? E se desafinar vai ser bem pouquinho, porque o treinamento vai ajudar bastante você a superar essa desafinação. E uma voz, como você falou, uma voz bonita, ela pode ter uma voz bonita porque é o dom, né? Uma voz agradável, um timbre suave, mas se não tiver essa voz bonita, né? Não tiver também um treinamento vocal correto, não vai, assim, adiantar muita coisa, não vai conseguir cantar realmente bem. Então, eu acho que as duas coisas têm que estar atreladas, né? Tanto o dom, que é natural da pessoa, quanto o treinamento técnico, né? As duas coisas têm que estar juntas. E quais estratégias para não desafinar? E se vocês já desafinaram alguma vez, contem como foi que fizeram, né, para reparar. Na verdade, a gente às vezes não percebe quando desafina, né? Se tiver bem, na ministração, por exemplo, se você estiver bem concentrado, às vezes não consegue perceber muito a desafinação. Diferente de lá da igreja, que já está filmado, e você vai lá na filmagem, dá para perceber bastante quando você desafina alguma coisa. Agora, quando você percebe, no meu caso, na vez que eu desafinei, eu percebi que eu desafinei, eu já queria consertar. O jeito, gente, quando desafinar, é você continuar, consertar e continuar. Depois aí você vai para os seus treinamentos em casa, né? Fazer um treinamento vocalizes, fazer bastante vocalizes. Vocalizes são importantes para poder você consertar essa parte de afinação, né? Não ficar desafinando. E aí você me perguntou sobre o que poderia ser feito. Tem umas dicas legais para você não desafinar, que são as coisas que também faço, né? Que é, além das vocalizes, você gravar sua voz cantando, né? E você voltar àquela gravação e perceber onde errou. E estar estudando realmente aquela música como estudante de música, como aquele que está observando. Não, eu errei ali, vou voltar de novo naquela frase. Onde o cantor respirou, você tem que ver onde foi aquele... Qual foi a parte que o cantor respirou?
Aí eu vou respirar ali também. Porque a respiração é importante, o apoio respiratório é muito importante. A pessoa, quando não tem um apoio respiratório correto, não consegue cantar afinado, não tem fôlego para isso. Então, uma outra dica é você pegar aplicativos que tenham esses exercícios, né, de intervalos, ouvir bastante música, playback, cantar com playback vai ajudar bastante. Um violão, um teclado, esses exercícios vão ajudar muito nessa questão. Massa. E Clauzinha já desafinou alguma vez? Corrigiu como? No meio da música, que eu tenha percebido, não. Agora, quando eu desafinei, foi tipo assim, bem no final da música. Então não tinha como Consertar mais. consertar. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o final da música foi horrível, mas tudo bem. Porque tem pessoas, né, que parecem, aí para professora, né? Porque tem pessoas que parecem cantar para dentro, né, de forma mais inibida, enquanto outras, né, expandem a voz, projetam, tomam todo o ambiente, né, dando aquele ar de vozeirão. Como você explica isso e como ensinaria as pessoas a terem uma voz assim? Todas essas perguntas acabam na mesma resposta, né? A pessoa, às vezes, não tem, assim, uma voz, vamos dizer, uma voz mais forte, né? Como você falou, um vozeirão. Às vezes, também pela parte emocional, tem muito a ver também com a parte emocional da pessoa, né? A pessoa que não sabe projetar bem a voz, porque ela realmente se sente tímida, mas olha, a técnica vocal ajuda bastante você a soltar essa questão de timidez. E a questão também que às vezes a pessoa, por estar tensa, aí tensiona o pescoço, a mandíbula, a língua, e aí não consegue projetar a voz. Já a pessoa que tem o vozeirão, né? Além ela pode até ter esse vozeirão todo, mas porque ajuda por causa do dom, porque ela já tem essa estrutura mesmo física, e aí nessa questão ela já tem essa voz forte, mas se ela também não fizer um treinamento vocal, nada adiantará, porque a pessoa pode ter até uma voz perfeita, conheço uma pessoa que tem uma voz muito forte, uma voz forte, bonita, mas na hora de cantar e a música sobe o tom, ela não consegue subir porque ela não percebe isso. Então, com os treinamentos que a gente faz na técnica vocal, aí a pessoa vai começar a trabalhar a percepção musical, o ouvir, que é muito importante. Isso vai ajudar. E agora, né, vamos ouvir um pouquinho vocês, né? Escolham uma música aí de sua preferência e cantem aí junto. Um duetinho aí, uma palhinha. Bem rapidinho, não foi nada ensaiado, não é, Cléo? A gente vai cantar então um pedacinho de escape, né? O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Cleuzinha é soprano, né? Ela é meso. Soprano, tava bem agudo. E a Pro é mais contralto, né? Tava pro contralto aí. Eu sou meso também, mas acho que a minha voz eu fico mais descansada, mais confortável no contralto. Agora essa parte de mãe e filha, né? De forma mais específica, já que estamos no especial, tal mãe, tal filha. Conta pra gente o que vocês fazem que são muito iguais entre si. Uma mania, um jeito, um hábito. Primeiro ministério, que é parecido, né? Na parte da adoração. E
também. Acho que a nossa voz também é um pouco parecida. nossa voz é um A pouco ministração dela é parecida com a minha. Eu fui observando. Ela anda no santuário quando está ministrando. Ela gosta de. Ela é quase uma pastora. Gosta de pregar na hora que tá ministrando. A Fabíola acabou de mostrar que a gente se veste com as cores parecidas. Nossa. Não, porque ela falar, não tenho roupas iguais. Como assim, gente? Olha lá. Eu acho que o estilo mais, assim, por mais que a minha mãe tem um estilo mais sofisticado. Mas eu acho que algumas coisas a gente tem alguns detalhes de saia saia longa, vestido. salto também, essas coisas assim. A gente tem. Acessórios. Bem. Uma bronca que você deu em Cleo que se arrependeu. Eu acho que foi porque, às vezes, né, como a mocinha, né, vai crescendo, vai pegando as coisas da mãe, aí tem coisas que eu compro, né, que são caríssimas, né, produtos de beleza, e aí quando eu vou ver não tem mais. É melhor logo dividir, né? Comprar assim, ó, vamos dividir aqui, toma metade, do que chegar lá e não achar mais. Eu sabia que ela também gostava dos mesmos produtos que eu. Aí realmente dei bronca, mas depois eu fui passando, aí eu vi vendo que ela também estava se transformando em uma moça, né? E aí que gostava das mesmas coisas que eu. Aí eu, ai meu Deus. E, Clauzinha, um comportamento que você teve que se arrependeu? Foi até. Tinha pouco tempo, assim, né? Que foi, na verdade, esse ensinamento de, tipo, não ficar falando suas coisas pros outros, né? Tipo, coisas que o Senhor está fazendo na sua vida, que é uma questão individual sua. E aí eu sou muito animada, né? Aí eu chego já, não sei o que, porque o Senhor fez isso e aquilo outro. E aí minha mãe disse, não, peraí. Isso aqui não é melhor não falar, né? Até porque tal pessoa não fala com você sempre, não é sua amiga. Então, não tem pra que você ficar contando suas coisas pessoais pra uma pessoa que você não conhece direito, né? Assim, o povo fala que é bom falar depois que já aconteceu, né? Porque depois que já aconteceu é testemunho. E é bom falar, porque Deus quer que a gente dê testemunho, né? Mas Então, antes, mas no processo, não precisa, né? Não tem Mas ela se anima muito. Eu me animo demais. Não adianta. O que vocês acham que podem ajudar a melhorar o relacionamento mães e filhas? Algo que deu certo com vocês que queiram compartilhar? Acho que é o diálogo mesmo, porque a Cleo é muito amiga e até mesmo quando eu sou melancólica fleumática, né? Mais melancólica até. Então, às vezes também a questão de eu me sentir assim que eu não vou, acho que eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer tal coisa. E Cleo, ela sempre tem uma palavra, porque ela no caso, ela é melancólica também, mas ela tem esse lado colérico. E ela fica me animando também com palavras, né, de autoafirmação e tudo. E quando ela percebe também alguma situação difícil que eu acho que, ai meu Deus, eu crio um drama em meio a tudo isso, ela me mostra que Deus está com a gente, né? Ela vem com palavras que eu vejo assim, Deus usando grandemente a vida de Cleo. Eu acho que o segredo entre mães, assim, entre pais, na verdade, mas como é o tema da mães, né? É o diálogo. E é ser amiga, entrar no mundo mesmo da adolescente, do jovem. Porque se você ficar sendo frio, né? E distante, você acaba perdendo uma grande amizade que você teria com a sua filha, com seu filho. Então, eu acho que o diálogo é tudo. Uma coisa que vocês gostam em comum? Eu gosto de viajar, a Cleo também gosta de viajar. Viajar. E uma coisa que vocês odeiam em comum? Gente que fala muito. A gente pode falar muito comigo, mas assim, tem pessoas que são fofoqueiras, né? Ou então falam... fala demais, mas gosta de falar da vida dos outros, né? Exatamente. Bom, a brincadeira musical tá um pouco diferente, né? A gente não vai ter a caixinha, eu vou falar uma palavra, vocês vão falar um trechinho e não é cantar toda, não, só uma frase para saber que música foi com essa palavra. Uma música com a palavra amor. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é um perfeito pode perder. dom de Deus. Eu olhei para Cleo,
Porque é uma música antiga. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Foi. Uma música que eu falava Vitória. É fácil. Porque a vitória Só as antigas, é né? do povo. É porque na minha cabeça veio logo. É porque não veio Tem Vitória. nova, tem nova. Veio só Vitorioso És. Mas Não, não é Vitória, Vitória, é Vitória. Vitória. Bem famosa. Não vou te dar pé, que eu não vou cantar. E sabor de mel. Ah, é verdade. É, pés, uma música com a palavra pés. É mais fácil pra Cleusa, é nova. É? Ah, calma. Ah, não importa o preço. E não importa o preço. Sim, mas cadê a parte do pés? Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. pés. Tereza, é uma música que eu falava pés. Hã? Pés. Uma música. Cadê das antigas também? Essa daí não veio, não. É uma música com a palavra mãos. Nova também. Mãos? Mãos, exatamente mãos. Isadora Pompeu. É linda essa música. E tem a ver com ministrar louvor. Gente, eu sou uma pessoa que quando você fala o nome da... Parece que eu não me sinto. Alguma coisa, não me sinto só. Toma as minhas mãos. Não, não conheço. Essa. Eu não preciso delas. É linda essa música, Isadora Pompeu. A mãos. Não consigo lembrar. A branco. A música que eu falava porta. Meu Deus! Nova também. Tudo tá fácil pra Cleo aqui, né? Porque foi tudo. As novas aí, as hypadas É porque senão aí. eu vou cantar uma música bem Porta. antigona. Do carpinteiro. Ah, já lê. O carpinteiro batendo a porta. Essa música é linda. É. Pra ver como eu chorei. É que hoje em dia eu não tô escutando tanto ela, né? Ai, não. Eu tenho- Estamos chegando aos nossos momentos finais, né? Muito feliz de vocês estarem aqui. Feliz Dia das Mães, né? Pra vocês, que Dia das Mães é todos os dias. E conte pra gente o testemunho mais marcante do que Deus fez na vida de vocês. Você pode escolher um. Pode falar. Enquanto eu tô pensando. Ah, eu acho que um que aconteceu comigo, assim, tem pouco tempo, foi na minha formatura, que a princípio eu não tinha condições de participar da formatura da escola. E aí o Senhor ele foi providenciando, né, o pagamento, o vestido, que também normalmente é um valor mais caro, né? Mas o Senhor ele foi providenciando o vestido certo também, porque eu ficava assim, ai, eu vou ficar indecisa entre o vestido. Eu disse, não, Senhor, o Senhor vai preparar o vestido certo. E aí, tipo, hoje em dia, né, alguns vestidos não são tão modestos, né? Eu disse, não, tem que ser um vestido modesto que eu vou realmente usar, porque se não for modesto, eu não vou usar o vestido, não. Aí, o Senhor preparou o vestido perfeito, assim, que ficou bem comportado, mas muito elegante, né? Porque as filhas de Deus andam elegantes. E aí, deu tudo certo, pagou direitinho e me formei com a formatura. O milagre, assim, que Deus fez tem pouco tempo, foi no ano passado, em novembro, que Cleo, ela ficou muito doente. E quando eu fiz os exames, o médico passou os exames, aí deu uma bactéria, algo assim, que foi assim muito ruim. Assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa bactéria, nem sabia que existia. E aí eu fiquei muito nervosa, assim, né? E eu comecei a orar, a lembrar que o Senhor estava realmente com a gente, né? Naquele tempo, naquele período que foi muito difícil mesmo. A gente se viu
como se estivesse sozinho, sabe? Mas o Senhor estava ali sempre dizendo que estava conosco. Eu me vi, assim, levando Cleo muito para emergência, essas coisas, sabe? E aí eu sou daquelas pessoas que quando eu tô passando por alguma coisa, eu não fico em casa. Gente, eu vou para a igreja. É lá que é a casa de oração. É lá que você deve chorar, é lá que você deve buscar a Deus e pedir a Deus uma resposta. E eu levei Cleo assim mesmo, doente. Aí lá na sala, ela ficava deitada no sofá. E ela chorava de dor. E eu fiquei assim, levei ela para o culto de oração lá embaixo. As irmãs oraram por ela. E a pastora também orou por ela. E eu já vi uma melhora desde ali, né? Quando a gente chegou em casa, ela já estava muito melhor. E no outro dia, ela já pediu para ir para a escola, ela não estava nem indo para a escola, já estava próxima às provas dela e tudo, e ela não estava indo para a escola. Isso também estava me preocupando, que já era final, né? E aí o médico me deixava estressada com tanta coisa que ele falava para eu pensar que eu ia morrer no outro dia, do jeito que ele falava. Então, resumindo, a gente fez os exames de novo, ainda tinha dado, né, a bactéria e tudo. Só que Cleo, ela foi curada porque ela não teve mais nenhuma daquelas coisas que realmente estava dando no exame. E o outro médico, acabei levando um outro médico, e ele olhou os exames e disse, olha, se ela tinha alguma coisa, agora ela não tem mais. Porque aqui, até os sintomas dela, não tem mais sintoma nenhum, não tem mais nada aquilo. Eu disse, foi o Senhor que curou Cleo. E até hoje a Cleo está saudável, né, para a glória de Deus. E eu tenho certeza que ela, assim, não vai sentir mais nada, até porque, eu não fiz ainda, vou refazer os exames, só para poder mostrar, aqui, ó, Cleo, não tem mais nada, porque o Senhor curou ela, porque, sinceramente, do jeito que o médico falava, era algo, assim, terrível. Eu posso falar uma coisa rapidinho? Eu acho que o ano de 2024 foi um ano de muitos milagres, né? Que em alguns momentos eu fiquei doente, assim, né? Teve um momento que foi a saúde mental mesmo, que eu tava bastante ansiosa, né? Com uma situação. E exatamente, eu ia pra igreja, né? Eu ia chorando, eu ia, né? Ai, que horror, que situação! Mas eu ia para aquele lugar, que é o lugar certo, a casa do Senhor, é o lugar onde você deve chorar se você tá angustiado. Porque o irmão vai olhar. Não, gente, no final do dia o irmão não vai lembrar nem que você chorou. Mas o Senhor, ele sabe da sua dor, ele quer escutar o seu clamor. Então, graças a Deus fui curada, né? O Senhor tirou toda a angústia do meu coração. Mas o importante é você ter em mente que o que é diferente das pessoas do mundo para você que é servo do Senhor é aonde você passa os seus dias, quando você está alegre ou triste, né? Porque quando as pessoas, né, que não são discípulas de Jesus estão angustiadas, o que elas fazem? Não tem muito o que fazer, né? Vão ir no psicólogo, até bom, claro, é importante, mas vão fazer coisas que o único que pode curar. Tenta preencher, né? Tenta preencher com uma amizade, com alguma coisa, mas o único que pode tirar sua angústia, o seu medo, é o Senhor. Então, recorra ao Senhor em nome de Jesus. Muito obrigada, gente, por vocês terem vindo. Bate-papo maravilhoso. Uma lembrancinha. Obrigada. Obrigada. Que lindo. Feliz Dia das Mães para vocês. Deus abençoe e até mais.